Boa tarde a todos, uma grande alegria iniciar mais uma palestra do nosso 20º simpósio da APET de Direito Tributário. Esse simpósio tem um sabor todo especial porque ele marca o início das comemorações dos 20 anos da APET. A APET completa 20 anos em julho de 2023 e desde julho de 2003 ela vem fazendo um trabalho fantástico aí na área de disseminação do direito tributário no Brasil, por meio da realização de cursos, eventos, publicações de obras. E nessa comemoração de 20 anos da PET, a gente tem a alegria de ter feito uma obra e um simpósio temático, exatamente aproveitando os 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil. O simpósio todo vai ter essa temática e não vai ser diferente com a obra. A obra contou com grandes nomes do direito tributário, dentre os quais a professora Luciana Aguiar. A professora Luciana Aguiar é nossa referência aqui em diversas matérias, sobretudo direito e contabilidade, tem atuação de anos como professora, como advogada, como contadora, teve em diversos lados aí na atuação com o fenômeno do imposto de renda, e além de ser uma professora e palestrante da PET de sempre, né? Então, nesse sentido, eu passo aqui a palavra para a professora Luciana, já saudando. Luciana, seja muito bem-vinda mais uma vez, você é de casa, e fique à vontade. Obrigada, Alexandre. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui gravando essa mensagem para o pessoal, para o público da PET, que é um público que eu prezo tanto. A PET, como o Alexandre bem disse, democratiza o conhecimento no direito tributário, porque reúne professores e alunos que circunstancialmente estão na condição de alunos, mas que eventualmente passarão a condição de professores no futuro, de todo o Brasil. Então, é uma das instituições mais democráticas que eu conheço. Agradeço aqui em nome ao Alexandre, ao Marcelo Magalhães Peixoto pela iniciativa, pelos 20 anos, tudo aqui no Brasil para durar por 20 anos. É complicado, demanda muito esforço, e a gente pode dizer que se a PET já tem 20 anos, ela já deu certo, né? Deu muito certo, já deu muitos frutos, e esses frutos nos trouxeram até aqui. E engraçado que a PET fazendo aniversário, junto com os 100 anos do imposto de renda. E quando a gente vai pensar nesses 100 anos do imposto de renda no Brasil, a gente sempre fica imaginando assim, nossa, mas é tão pouco, né? Então, a gente está estudando o tributo que hoje é o tributo mais importante, né? É considerado mais importante por vários motivos, a gente vai falar um deles, e ele é relativamente novo, né? Meu avô, se estivesse vivo, seria mais velho do que o imposto de renda. Então, ele é novo, né? E acho que daí pode decorrer a quantidade de desafios que temos enfrentado ao longo desses anos de imposto de renda. Desses 100 anos, eu acompanhei a história do nosso amigo imposto de renda por 30 anos trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar em 1994, numa época em que a gente tinha legislações ordinárias de imposto de renda saindo uma vez por ano. A gente brincava que a legislação saía no dia 32 de dezembro. E naquela época, era uma época de muita mudança econômica no Brasil. Eu comecei a trabalhar no dia do Plano Real, né, 1º de julho de 1994. Depois de muitos anos de muita inflação no país, o que aconteceu foi que o cenário macroeconômico do Brasil estava ali prestes a sofrer uma mudança que traria mais estabilidade. E essa mudança foi exatamente o que gerou a necessidade de muitas alterações na lei ordinária do imposto de renda, que veio a 8981, a lei 8981, a lei 9249, a lei 9430, todas elas foram sequências de aprimoramentos oriundos desse momento econômico do país. E aí a gente pensa assim, então foi só neste momento que a legislação do imposto de renda precisou ser adequada em função de uma questão econômica? Não, não foi. Na verdade, a gente pode dizer que aqui no Brasil o imposto de renda sempre esteve de mão dadas
com a economia e com o desenvolvimento econômico do país. Então, sem querer puxar a sardinha aqui para o nosso lado, tanto eu quanto o Alexandre somos profissionais multidisciplinares, né? Gostamos da contabilidade, eu fiz economia antes de fazer direito, mas acho que aqui tem um ponto importante para a gente levar em consideração, que é aprender com os que vieram antes de nós e que já faziam essa mistura muito bem feita, já entendiam que para fazer o direito de uma maneira adequada, a gente não pode negar os fatos reais, né? E quem traz para a gente a dureza e a crueldade da realidade é a economia. E a economia, conhecê-la é importante para quê? Para a gente poder pensar o direito, e o direito tributário especificamente, de uma maneira que favoreça a vida das pessoas em sociedade, né? Então, já que ele não é autônomo, ele existe justamente para regular a nossa vida em sociedade, para tornar a nossa vida em sociedade palatável, então é importante que o direito reconheça as características da vida em sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu no processo de introdução do imposto de renda no Brasil. O Brasil, como nós sabemos, no século XIX, e antes dele também, claro, era um país extremamente agrícola, né? Hoje em dia a gente fala que o agro é pop, o agro é tudo, mas naquela época o agro era tudo mesmo, e era economia de subsistência. A gente tinha pequenas propriedades, ou não tinha a propriedade jurídica, e tinha também grandes produtores. E quando a gente fala de um país extremamente agrícola, a gente fala de alguns elementos de riqueza que eram realmente importantes. Um deles, a propriedade imobiliária, a terra, né? Então, quando a gente vê o começo da nossa vida tributária era muito focada nesses elementos de riqueza, que eram os elementos de riqueza do país. Se a gente era um estado agrícola, não era industrializado, a gente importava muito, né? E porque importava muito, esses outros tributos acabavam tendo uma relevância maior na arrecadação. Então, em que momento o imposto de renda passou a existir e em que circunstância ele passou a existir, né? Acho que lá no iniciozinho dele, ele existia para tributar, da década de 20, ele existia para tributar, início do século 20, né? Ele existia para tributar poucos tipos de rendimento, né? Então, ele entrava em alguns rendimentos específicos e ele não era também algo relevante do ponto de vista da arrecadação. O que aconteceu? Aconteceu que, a partir de um determinado momento, com a Segunda Guerra Mundial, já também com os reflexos que vieram da Primeira Guerra, o comércio exterior, que ele era bem mais aberto do que depois a gente, da nossa geração, o reconheceu, ele passou a ser muito mais difícil. Todos os países voltaram-se para a sua economia interna, e, a partir disso, todos os demais países que não desenvolviam determinados setores da sua economia passaram a perceber a necessidade desse desenvolvimento. Isso aconteceu com o Brasil também. Não adiantava a gente produzir bens primários da nossa economia, porque a gente precisava de outros bens que a gente não produzia, né? E como que a gente faria, então, para desenvolver algo que até então a gente nunca tinha desenvolvido? Qual era o problema de desenvolver a nossa economia aqui? É o mesmo problema de sempre, capital. A gente precisava, de alguma maneira, arregimentar capital para desenvolver a indústria, para desenvolver a infraestrutura. Então, estamos falando de problemas lá do início do século XX que continuam presentes agora no início do século XXI, né? E o Estado pensou, como é que a gente faz, então, para fazer esse desenvolvimento? Como é que a gente traz financiamento para a economia e como é que a gente traz financiamento para os setores de infraestrutura necessários para depois produzir e escoar a produção? E aí o Estado pensou, o Estado, posso atuar de duas maneiras, e o nosso Estado brasileiro sempre atuou dessas duas maneiras. Eu posso ser o Estado capitalista, o Estado que desenvolve, eu posso ser o Estado também que arregimenta a poupança via tributação e ajuda a investir essa poupança novamente, e eu também posso ser o Estado regulador, aquele que traz normas para que a economia possa se organizar e ter os incentivos necessários.
Muito bem. Então, a gente pensando em tudo isso, pensando nesses fatores especificamente, foi feita, então, uma série de legislações, e a gente pode dizer que a gente teve um plano, a gente já está falando agora lá no início da década de 60, um plano de desenvolvimento econômico que chamava Programa de Ação do Governo, PAEG, né, que ele tinha essa intenção de fazer o desenvolvimento do mercado e o Estado seria um agente, já que o livre mercado não seria capaz de desenvolver a poupança da maneira rápida como era necessário. E para fazer recursos para esse programa, onde o governo seria um fomentador de desenvolvimento, era preciso ter mais arrecadação. E aí, tendo mais arrecadação, qual foi o tributo que foi escolhido para gerar essa maior arrecadação? Né? A gente até então dependia basicamente da nossa arrecadação de imposto de importação, olha que gozado, hoje em dia já não tem tanta relevância. E aí, naquela época, a ideia foi trazer marcos que pudessem fomentar o desenvolvimento com a arrecadação de imposto de renda e com o fortalecimento do nosso mercado de capitais e do mercado financeiro. São dois agentes que são extremamente financiadores, né? Eles possibilitam a alavancagem, vamos dizer assim, do empreendedor, e a partir disso torna a sociedade sócia dos empreendimentos que vão ajudar a desenvolver o país. Muito bem. Nessa época, foram feitos alguns marcos, algumas verticais de desenvolvimento econômico, e esse plano foi um plano levado a cabo por alguns expoentes que estiveram por trás de toda uma montagem de legislação. Um deles era o José Bulhões Pedreira, autor desse livrinho aqui, que tem 2 volumes. Ele é, na verdade, autor do livro, junto com outros, né, com o Lamy, autor do livro sobre a lei das SAs, autor da lei também, um dos autores da lei, e ele trabalhava em conjunto com alguns economistas, né? Então, aí vem a importância de ter esse conhecimento mesclado para um poder complementar o conhecimento do outro. Muito bem. Então, naquela época, eles resolveram que fariam vários marcos legais que trariam, então, mais previsibilidade, mais estabilidade para o nosso ambiente, para que as pessoas pudessem desenvolver a economia. E aí foi feita algumas leis que são importantes para a gente falar aqui. A Lei 4595, que veio organizar o nosso mercado financeiro da forma como a gente reconhece hoje, Sistema Financeiro Nacional, o Banco do Brasil, o Banco Central, enfim. Também veio a legislação que tratou do mercado de capitais, né? Era a Lei 4728, então ela trata lá do mercado de capitais, e a 6385, que instituiu a CVM. No plano da economia, vieram alguns programas de desenvolvimento, um atrás do outro. A gente sempre teve essa mania de fazer programa, então tinha programa de estabilização, programa de ação e programa de desenvolvimento. E junto com isso também veio a Lei 6.404, um pouco depois, e veio também os nossos CTN, também na década de 60, né? Tanto o CTN quanto a Lei 6.404, eles ajudaram a estruturar, então, o que a gente chama hoje de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Muito bem. Então, a gente passou aqui por uma fase em que, passando a ter um mercado de capitais mais estruturado e uma economia mais desenvolvida, a tributação da pessoa jurídica passaria a ser algo muito mais importante do ponto de vista do design da nossa matriz tributária. Se antes a gente tinha poucas empresas, a gente passaria a ter, era essa expectativa, muito mais empresas. Então, foi necessário, nesse momento, decidir quando tributar a renda dessas pessoas jurídicas e como tributar a renda dessas pessoas jurídicas. Resgatando o trabalho do Bulhões Pedreira e dos demais colegas que participaram dessas análises que duraram mais de década, o que a gente vê é que há um começo de análise a partir do conceito econômico da renda. E o conceito econômico da renda prevê a realidade nua e crua. A renda ela é formada a partir de trocas, quando a gente está falando de um mercado aberto, e essa renda é transferida entre todos os agentes econômicos. Então,
a partir dessas transferências nascem novas riquezas, que a gente conhece na linguagem jurídica do imposto de renda como acréscimo patrimonial. Né? Então, a visão econômica da renda ela é mais ampla do que a visão jurídica da renda. E isso foi decidido assim, analisando o conceito econômico para dele se extrair o conceito jurídico contido no artigo 43 do CTN. Então, a lógica é todo o arrazoado que a gente vê fazendo a arqueologia, vamos dizer assim, dos estudos que aconteceram naquela época, e que vocês vão poder ler no artigo, é que a renda passível de tributação, o acréscimo patrimonial passível de tributação, ele foi eleito como aquele signo de riqueza que se acresceu ao patrimônio de uma determinada pessoa a partir de um ato de troca entre dois agentes. Então, é uma visão individual daquela pessoa, uma vez que a renda circula, né? Então, o mesmo dinheiro pode ser renda para mim agora, eu transformo ele em consumo, e sendo consumo meu, ele vira renda de outro, né? Então, na minha visão individual, naquele determinado momento que eu fiz uma determinada troca, troquei o meu trabalho pelo direito de receber, por exemplo, a remuneração, neste momento eu adquiri renda, e essa renda, então, passa a ser passível de tributação. Esse foi o signo de riqueza eleito para poder individualizar o fato gerador e achar ali, então, a razão, o quinhão que deveria ser pago por determinado contribuinte. E aí, ficou claro na cabeça de todos eles que a nossa Constituição não pretendia tributar patrimônio, não pretendia tributar capital, porque isso são tributos que são guardados para outro. Essa tributação é guardada para outro ente, né? Não é ali da competência do imposto sobre a renda. Então, para que isso não acontecesse, a troca precisaria nascer. Daí a minha conclusão de que, se hoje em dia o Bulhões Pedreira estivesse vivo, ele concordaria com o nosso legislador ordinário, que na 12973 entendeu que a simples marcação a valor de mercado ou o reconhecimento contábil a valor justo de determinado ativo financeiro não significa ainda oferir acréscimo patrimonial passível de contabilização, né? Passível, perdão, de tributação. Então, a lógica por trás disso, aparentemente, está lá na gênese das nossas regras de imposto de renda da metade do século XX passado. Muito bem. Falado sobre isso, a gente fica aqui com uma outra questão que é bastante também contemporânea, que é o entendimento da renda, do momento de tributação da renda, né? Do agregado entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, a análise que a gente percebe a partir do que a gente leu, da pesquisa que foi feita durante as discussões desse último século, é que percebe-se o efeito econômico agregado da tributação pessoa jurídica e pessoa física, e percebe-se os efeitos, né, que em economia a gente chama de externalidade, que isso pode causar. Então, enquanto a tributação da pessoa física é uma tributação muito mais transparente, a pessoa física, segundo o Bulhões, não tem para quem transferir o ônus, então o imposto que ela paga é dela, ela é a parte final destinatária daquele tributo. A pessoa jurídica, ela pode não, ela é uma ficção jurídica, óbvio, né? Então, a tributação que recai sobre ela, na verdade, vai ser repassada ou para seus acionistas, né? Ou para os consumidores, caso ela consiga passar aquilo no preço. Então, a tributação da pessoa jurídica, no final das contas, ela recai economicamente, claro, sobre um terceiro. E sobre essa ótica, o legislador precisa pensar qual é a decisão dele. E naquela época, naquela época existia um tributo sobre dividendos, quando dividendos eram pagos a sociedades anônimas, né? E o engraçado foi que, rapidamente, esse tributo sobre dividendos foi extinto nesse momento. Por quê? Porque queria se criar um incentivo ao mercado de capitais, queria se aumentar a quantidade de acionistas das empresas, de investidores das empresas, né? E esse depois foi um marco muito forte da nossa legislação, em várias outras situações que nós vamos comentar. Então, pensando sobre essa ótica, acho que esses legisladores do passado também dariam, hoje em dia, um voto de confiança
para o artigo 9 da 9249, que quando traz a dedutibilidade do juros sobre capital próprio, está ali, de certa forma, incentivando que o dinheiro fique aplicado na economia real, ao invés de ser aplicado em outras coisas, porque quem é dono do capital pode pensar na melhor alocação, óbvio, né? Pode não, vai pensar na melhor alocação. Então, tem isso de relevante para a gente pensar e para a gente ponderar. Talvez fazer esse resgate seja importante para a gente rever, nesse momento que a gente fala em reforma tributária, os conceitos que a gente está usando e os paradigmas que a gente está usando, saber se a gente está indo mesmo para o caminho que a gente deseja ou não. Então, esse é um outro ponto. E, por fim, durante todo esse tempo, o imposto de renda foi utilizado como um instrumento indutor também da economia, né? Então, além dele ter sido usado para aumentar a arrecadação e fazer do Estado um Estado capitalista, que passou a ter empresas, né? Aumentando a arrecadação, o Estado conseguiu ele fazer infraestrutura. A gente tem as BRs, as nossas estradas aqui, os portos eram todos estatais. Depois disso já foram privatizados, mas no início a gente tinha muitos bancos públicos e tudo mais. Mas, para além disso, olhando para as duas funções que o imposto podia ter, a outra função que foi olhada foi a função indutora de comportamento. E nessa função a gente tem, até hoje, diversos exemplos bons e mal sucedidos. O primeiro deles está lá naquela época do Bulhões ainda, era o Fundo 157. O Fundo 157 dizia que você podia destinar uma parte do seu imposto de renda, olha só, não é novidade, a gente conhece coisas parecidas hoje em dia, uma parte do seu imposto de renda para um determinado fundo que iria investir em ações de empresas que precisavam de recursos para fomentar a sua atividade. Esse fundo depois gerou uma série de problemas, a legislação mudava ano após ano, mas o fato é que lá naquele momento ele foi uma parte do imposto de renda se tornou um incentivo fiscal para desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Para além disso, a gente vê hoje em dia um dos produtos mais bem-sucedidos do nosso mercado financeiro de capitais, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários revolucionaram a nossa indústria da construção, nossa indústria imobiliária, porque tornaram todos nós, pessoas físicas, parte da engrenagem que financia os grandes empreendimentos imobiliários, né? Então, se a gente estava muito acostumado, a gente não, quem fosse rentista, a ter rendimentos de aluguel, hoje em dia você substitui um imóvel real por cotas de um fundo imobiliário que está lá sendo vendido, oferecido, ofertado na bolsa, e a partir disso você está isento do imposto de renda, se você investir num fundo de bolsa, e, ao mesmo tempo, os recursos que estão indo ali para aquele fundo vão ser utilizados para diminuir o déficit habitacional do país em grandes empreendimentos. Então, o que a gente vê é que a gente tem muitos exemplos, o mercado financeiro é o principal exemplo, em que o imposto de renda ou a isenção do imposto de renda continua sendo utilizada como um indutor de comportamento, uma forma de ajudar a desenvolver a economia do país, atraindo um custo menor, atraindo recursos a um custo menor, para que esses recursos, então, financiem a atividade econômica no país. Acho que eram esses os comentários que eu queria falar, acho que a gente aprende muito voltando no passado. Eu quero agradecer de novo aqui a oportunidade que eu tive de fazer a recapitulação da nossa história do imposto de renda sob essa ótica, a ótica do desenvolvimento. A gente pensa que a função arrecadatória do imposto de renda é a principal, mas no meu campo de atuação, mercado financeiro, mercado de capitais, a gente percebe que muitas das vezes a indução de comportamento vem à frente da arrecadação, e é muito gostoso ver isso, é muito interessante do ponto de vista científico, entender como o comportamento e as escolhas econômicas podem ser alteradas em função de uma boa legislação de imposto de renda. É isso, Alexandre, acho que eu fiquei no meu tempo. Bom, ficou excelente, viu? Brilhante a apresentação, professor Luciana. Acho que a gente conseguiu ver a sua formação toda, né, de economista, advogada e contadora por meio da sua palestra, assim como no artigo que eu já tive a oportunidade de ler. E acho que o grande recado é isso, né? A tributação, ela não é um mundo à parte, ela depende da economia. Então, acho que você muito bem contou a evolução do nosso própria economia e como o imposto de renda foi tributando aquelas manifestações de riqueza, e o contrário também é verdadeiro, né?
Muitas vezes, para fins de política econômica, a gente tem indução a determinados comportamentos. Então, também você citou alguns exemplos no mercado financeiro, dos fundos 157. Então, essa relação que é umbilical aí, entre economia e direito. Direito. Então, a gente E a fica... nossa contabilidade também, né? Uma linguagem, vamos dizer, comum, usada para os dois lados. Exatamente. Então, a gente fica extremamente feliz e satisfeito com a sua palestra, que vai ser complementada por todos com a leitura do seu artigo. E agradecemos mais uma vez a disponibilidade em participar, professora. Muito obrigado.